Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Movida para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Estão presentes hoje conosco os senhores Gustavo Moscatelli, CEO, Daniela Sabag, CFO e IIO. Este evento está sendo transmitido via Zoom e pode ser acessado no site da companhia em ri.movida.com.br. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo o evento durante a apresentação e, em seguida, os participantes poderão também enviar suas perguntas na plataforma e as mesmas serão respondidas pela administração durante esta teleconferência ou pela equipe de Relações com Investidores da Movida após o término da teleconferência. Gostaria de lembrá-los que o conteúdo apresentado será feito na língua portuguesa com tradução simultânea para o inglês. Para aqueles que desejarem acompanhar o áudio dessa apresentação em inglês, é possível escolher o idioma através do ícone Interpretation, que fica na parte inferior à direita da plataforma. For those that don't speak Portuguese and want to listen this presentation in English, it is possible by pressing the interpretation button presented on the bottom right corner of the platform and choosing the language properly. A partir de agora, os participantes já estão liberados para enviar perguntas por meio da plataforma Zoom. Vocês precisam apenas clicar no botão de Q&A localizado na barra inferior da tela e digitar sua pergunta. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Movida, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Os resultados que serão discutidos constam no Earnings Release e na planilha de fundamentos disponíveis no site de RI da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Gustavo Moscatelli. Por favor, Sr. Gustavo, pode prosseguir. Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2025 da Movida. Gostaria de começar agradecendo a nossa gente, mais de 6.000 colaboradores, pela eficiência e dedicação e qualidade na execução das entregas dos resultados do segundo trimestre deste ano. Começando com o slide 3, gostaria de destacar o principal pilar que tem impulsionado a transformação dos resultados da Movida e transformado a Movida como referência no setor de aluguel de carros no Brasil. Elevamos significativamente o nosso padrão de atendimento, sendo reconhecido diretamente pelos nossos clientes. Conquistamos o prêmio NPS da Opinion Box, a maior pesquisa de satisfação de clientes do Brasil, consolidando nossa reputação no mercado. E, além disso, conquistamos também o selo RA1000 do site da plataforma Reclame Aqui. Estamos investindo constantemente na experiência dos clientes, combinando inovações digitais e melhorias nas lojas físicas. Lançamos o Totem de Autoatendimento, que é uma inovação no setor, e o sistema de senhas de espera, que tem contribuído com uma redução de 30% no tempo de espera do cliente nas lojas para retirar seu carro. Um dos focos principais é o investimento no desenvolvimento dos nossos colaboradores. Desenvolvemos treinamentos focados em transformar cada interação em uma experiência única e personalizada para os nossos clientes. Como resultado, conquistamos 322.000 novos clientes apenas no primeiro semestre, com um crescimento expressivo de 25% no mês de junho de 2025, comparado com junho do ano anterior. Por fim, reforçamos nosso novo posicionamento de marca, com uma campanha de marketing focada na melhor experiência do cliente, reforçando nossos diferenciais. Essas iniciativas refletem nosso compromisso contínuo com a inovação, a qualidade e a satisfação dos nossos clientes.
Passando para o slide 4, trouxemos um resumo dos avanços estruturais que continuamos apresentando com muita consistência, focando sempre no nosso compromisso com a geração de valor para os nossos acionistas. A primeira ação relevante é referente à recomposição contínua no preço do Rent a Car. O ticket médio cresceu 15% no segundo trimestre de 2025, frente ao segundo trimestre do ano passado, alcançando uma tarifa consolidada de R$ 154. A segunda é que seguimos em um patamar elevado de precificação no GTF, com novos contratos tendo yield médio de 3,5% ao mês, frente a 3,2% no mesmo período de 2024. A terceira iniciativa refere-se à alocação de capital em contratos de longo prazo. Mantivemos no segundo trimestre 60% do imobilizado bruto da companhia no segmento de GTF. Essa iniciativa trará mais previsibilidade e resiliência nos resultados consolidados e na geração de caixa da companhia. A quarta iniciativa é a melhoria contínua na otimização da gestão de custos e despesas. Desta forma, conseguimos manter nossas margens EBITDA em patamares recordes. No Rent a Car, atingimos 68,7% de margem EBITDA e no GTF 76,1%. Esses resultados mostram a melhora na eficiência operacional da companhia como um todo. Por último, demos continuidade na boa performance de seminovos. No segundo trimestre, vendemos 25.917 carros e mantivemos níveis estáveis na margem EBITDA do segmento, em cerca de 1,1%. Agora, vou seguir com a apresentação dos resultados consolidados, seguindo para o slide número 5. Divulgamos mais um resultado com novos recordes sequenciais na receita líquida de locação, no EBITDA e no EBIT da companhia. A melhora operacional em todas as linhas de negócios nos levou a uma verdadeira transformação dos indicadores de rentabilidade no decorrer do ano. No segundo trimestre, atingimos uma receita líquida de 3,7 bilhões de reais, EBITDA recorde de 1,4 bilhão e um EBIT recorde também de 785 milhões. Obtivemos um lucro líquido de 68 milhões de reais, um aumento de 59% versus o segundo tri do ano passado. Com isso, entregamos o melhor ROIC dos últimos 2 anos no patamar de 12,7%, que se manteve em expansão, tendo avançado 1 ponto percentual frente ao mesmo período de 2024 e 4,7 pontos percentuais superior a 2023. Importante ressaltar a composição da evolução desses indicadores quando analisamos o setor de locação, que é o nosso negócio central. Tivemos uma adição de frota operacional de apenas 4%, enquanto na receita líquida de locação tivemos um crescimento de 18%, sendo esta a maior reportada na história da companhia. No mesmo período, o EBITDA e o EBIT de locação cresceram 21% e 22% respectivamente, também em patamares recorde. O nível de eficiência operacional atual se reflete nos resultados positivos da companhia, possibilitando um avanço relevante no ciclo de geração de valor aos nossos acionistas. Agora, passando para o slide número 6, apresentamos a evolução da nossa margem EBITDA das atividades de locação desde 2016, mostrando que chegamos de maneira sustentável nos melhores resultados operacionais desde o IPO. No segundo TRI, a margem EBITDA recorde no RAC chegou a 68,7%, e no GTF a margem continua elevada em 76,1%, demonstrando consistência na rentabilidade do segmento nos últimos trimestres. Este patamar de margens recorde reitera a assertividade das ações implementadas para ganho de eficiência e refletem as ações de redução de custos e despesas que conduzimos desde o início do ano passado, posicionando a companhia para uma nova fase de geração de valor. Passando agora para o slide 7, apresentamos a evolução da depreciação de nossos ativos. No Rent a Car, a depreciação analisada por carro operacional no segundo TRI foi de R$ 6,7 mil por carro ao ano. Este valor está em linha com os últimos 5 trimestres, atingindo o patamar estável e saudável da taxa de depreciação do Rent a Car, como resultado da definição assertiva no mix da frota, com a manutenção da taxa de depreciação dos novos carros entre 8% e 9% ao ano. No GTF, a depreciação analisada por carro no segundo trimestre foi de R$ 10,7 mil por carro,
com taxa de depreciação média em GTF estabilizada entre 9% e 10% ao ano, com aumento gradual no valor do carro devido à renovação dos contratos com média de 3 anos. Passando agora para o slide 8, vou dar maior abertura de uma das principais estratégias do segundo trimestre de 2025 referente ao Rent a Car. Como podem observar no gráfico superior à esquerda, a precificação das tarifas no segmento de Rent a Car vem crescendo sequencialmente, expandindo a rentabilidade do negócio. A tarifa média no segundo TRI foi de R$ 154, 15% superior ao preço do segundo trimestre do ano passado. Na comparação semestral, a variação foi ainda maior, 18%, chegando em uma tarifa consolidada de R$ 156. No gráfico abaixo, observamos a evolução do yield ao longo dos trimestres, mostrando que a estratégia de precificação e composição no mix de vendas elevaram os patamares de yield, atingindo 4,3% no segundo trimestre deste ano, o nosso maior patamar de yield, sendo ele na sazonalidade mais baixa do ano. A melhoria contínua na qualidade de serviço que estamos entregando aos nossos clientes também está contribuindo para o aumento na participação de diárias eventual no mix da companhia. Essa estratégia tem se mostrado vencedora, uma vez que o produto eventual tem mostrado maior elasticidade de preço e demanda. Dessa maneira, o produto eventual representou 43% do volume de diárias do Rent a Car, um crescimento de 8 pontos percentuais frente ao mesmo trimestre do ano passado. Agora, passando para o slide número 9, trouxemos os resultados financeiros consolidados da Movida. A receita líquida foi de 3,7 bilhões, uma evolução de 7,1% frente ao segundo TRI do ano passado. Já a receita de locação cresceu 17,7%. Ressaltamos novamente que a nossa frota cresceu apenas 4% na comparação anual, o que demonstra ganhos de produtividade em nossa operação. O EBITDA alcançou 1,4 bilhão no trimestre, uma expansão de 20% versus o TRI do ano anterior e 23% ao comparar o primeiro semestre de 2024 e 2025. Já o EBITDA de locação apresentou um crescimento ainda maior, de quase 21% em relação ao trimestre do ano anterior e 25% na comparação semestral. Como já comentei anteriormente, as margens EBITDA continuam em patamares recorde. Isso demonstra nossa assertividade em todas as ações que implantamos nos últimos tempos, em todas as linhas de locação. O EBIT no segundo trimestre foi de 785 milhões, expandindo 25,2% frente ao mesmo período do ano anterior. Gostaria de destacar mais uma vez o nosso lucro líquido deste trimestre, que foi de 68 milhões de reais, uma expansão de 59,1% frente ao segundo TRI de 2024 e 146 milhões de reais no primeiro semestre, expandindo 60% em relação ao primeiro semestre de 2024. Seguindo agora para o slide número 10, mostramos o resultado de todo o trabalho e das evoluções que a companhia vem entregando através da evolução do retorno sobre o capital investido. Nosso ROIC chegou a 12,7% no segundo trimestre desse ano, uma importante evolução de 4,7 pontos percentuais em relação a 2023. Este resultado mostra uma continuidade da expansão da geração de valor aos acionistas, superando o custo da dívida em 3,1 pontos percentuais, sendo o melhor retorno dos últimos 2 anos. Esta evolução, combinada às ações em andamento, como recomposição do preço, evolução dos yields, continuidade na produtividade de seminovos e disciplina na alocação de capital e gestão das dívidas, nos levam a patamares crescentes e sustentáveis de ROIC spread. Avançando agora para o slide 11, apresentamos a prévia do resultado de seminovos do mês de julho. Mantivemos o volume de vendas e de margem EBITDA dos últimos 18 meses, mostrando alta previsibilidade e consistência no segmento de seminovos. No mês de julho, o faturamento de seminovos foi de 572 milhões de reais, com margem EBITDA de 1%, o que demonstra o amadurecimento da escala e da eficiência operacional em todas as etapas do ciclo do ativo. Esse desempenho está baseado no posicionamento diferenciado e único no setor. Temos menos de 27% do nosso imobilizado relacionado à redução do IPI que ocorreu recentemente. Além disso, a idade média do carro que disponibilizamos para venda é de cerca de 21 meses,
o que faz com que a diferença de preço para o mesmo modelo de carro 0 km continue elevado entre 15% e 20%, mantendo a atratividade do nosso produto. Outro ponto importante é a estabilidade no volume de vendas necessária para a companhia continuar com esse nível de eficiência, tirando qualquer pressão de crescimento de venda de seminovos e de abertura e investimento em novas lojas. Por último, trouxemos a evolução da tabela FIPE do nosso estoque de carros, onde mesmo depois do anúncio da redução do IPI, tivemos uma apreciação de 0,04% no último mês e uma média mensal de desvalorização no ano de 2025 de 0,3% versus 0,8% em 2024, o que demonstra claramente a assertividade no mix de compra e na gestão do ciclo inteiro do ativo. Agora eu vou passar a palavra para a Daniela. Daniela? Obrigada, Moscatelli. Bom dia a todos. Dando sequência na apresentação, entramos nos destaques por linha de negócios. No slide 13, mostramos os destaques nos resultados de Rent-A-Car. No primeiro gráfico, temos a maior receita por carro da companhia, que chegou ao recorde de R$ 3.428 por mês no segundo TRI, crescimento de 11% frente ao mesmo período do ano passado, e R$ 3.382 por carro no acumulado de 2025, expandindo 9% em relação ao mesmo período de 2024. Também destacamos que foi a melhor performance de um segundo trimestre versus primeiro trimestre, com crescimento de 2,7%. Lembrando que o primeiro trimestre é de alta sazonalidade e o segundo é de baixa sazonalidade. Essa evolução, combinada à otimização do capital investido na operação, nos levou a uma expansão significativa do yield, recorde de 4,3% ao mês no segundo TRI de 25 versus 4% no segundo TRI do ano passado. No slide 14, avançamos nos indicadores de RAC. A receita líquida foi de 843 milhões no trimestre, uma expansão de 12,6% em relação ao mesmo TRI do ano passado. A frota média operacional expandiu apenas 1% na mesma comparação, chegando a 91 mil carros no segundo TRI de 25. O EBITDA foi de 580 milhões, um crescimento de quase 20% frente ao segundo TRI de 24. A margem EBITDA alcançou um novo patamar de rentabilidade, sendo 68,7%, a melhor margem já reportada pela companhia, com expansão de 4 pontos percentuais. Como consequência, o EBITDA por carro seguiu expandindo e totalizou R$ 2.122 por mês nesse trimestre, um crescimento de 18,5% frente ao ano passado e 13,9% no acumulado do ano, chegando a R$ 2.043 por carro. Passando para o próximo slide, número 16, temos os indicadores operacionais de gestão e terceirização de frotas. Fechamos o segundo trimestre de 25 com uma frota total de cerca de 142 mil carros, um crescimento de 3,4% frente ao segundo TRI de 24. Nosso backlog de receita futura totalizou 7 bilhões no segundo TRI de 25, crescendo 10% em relação ao mesmo período do ano passado. No próximo gráfico, mostramos a representatividade do GTF em nosso imobilizado bruto, que, como falamos, segue fazendo parte da nossa agenda prioritária para o ano. Essa participação segue em patamar elevado, representando 60% do nosso imobilizado em 2025. No slide 17, passamos para os resultados financeiros de GTF. A receita líquida foi de 996 milhões este trimestre, crescendo 22% frente ao segundo trimestre do ano passado, enquanto a frota operacional expandiu em uma velocidade muito inferior, 6,6% na mesma comparação. Tivemos, portanto, um novo aumento sequencial na receita mensal por carro, que atingiu R$ 2.949 no segundo TRI 25, aumentando 14,2% ano contra ano.
Na comparação semestral, a evolução foi de 16,8% frente a 2024. O EBITDA desse trimestre apresentou um crescimento de 22,2% versus o mesmo período do ano passado, chegando a 757 milhões, elevando a margem EBITDA do segmento a 76,1%. Consequentemente, o EBITDA por carro também apresentou resultados crescentes no segundo TRI 25, com uma média de R$ 1.999 por mês, o que representa um aumento de 14,7% frente ao segundo TRI de 24. Na comparação semestral, a evolução foi de 18,8% frente a 2024. A seguir, no slide 19, apresentamos os indicadores de seminovos. Seguimos com uma performance saudável na operação, com uma venda de 25,9 mil carros no trimestre, uma evolução frente ao primeiro trimestre de 25 e de quase 51 mil carros no acumulado do ano. Desde o primeiro semestre de 24, temos apresentado um volume de vendas em torno de 51 mil carros por semestre, volume bastante estável e reforça a maturidade da escala da companhia nos últimos 2 anos. A receita líquida foi de 1,8 bilhão no segundo trimestre. No acumulado do ano, a receita foi de 3,5 bilhões, um crescimento de 3,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem EBITDA se manteve em níveis estáveis ao longo dos últimos 5 trimestres, sendo 1,1% no segundo TRI 25. Importante ressaltar nesse slide que a continuidade do patamar de volume de vendas dos últimos 18 meses garante a manutenção da idade média da frota em níveis adequados e previsibilidade da operação. Continuando no slide 20, voltamos a destacar a evolução do mix do nosso estoque, que é um diferencial para a performance positiva de seminovos. O perfil atual possui maior liquidez e atratividade de vendas, com carros mais básicos disponíveis para a venda. O percentual de carros hatches em nosso estoque expandiu sequencialmente mais uma vez, passando a representar 72% do nosso estoque neste trimestre, o que continuará contribuindo para a melhoria no giro do ativo nos próximos meses. Além do mix de carros, a Movida tem um posicionamento diferenciado devido à diversificação de marcas e modelos de maior liquidez, lojas instaladas em pontos estratégicos, canais de vendas equilibrados entre o varejo e atacado e investimento em marketing que estimula o varejo. Passando para o slide 22, vou falar sobre o perfil do nosso endividamento. Nesse slide, destacamos o cronograma de vencimentos das dívidas e a abertura dos vencimentos trimestrais de 2025 e 2026. Gostaria de ressaltar que temos um cronograma extremamente equilibrado, sem nenhuma concentração relevante nos próximos 2 anos. Nossa posição de caixa no segundo TRI foi superior a 3,4 bilhões, suficiente para cobrir mais de 70% do pagamento da dívida bruta até o final de 2026. A dívida bruta no segundo TRI 25 totalizou 19,2 bilhões. A dívida líquida atingiu 15,8 bilhões, com custo médio de CDI mais 2% ao ano e prazo médio de 3,4 anos. Gostaria de reforçar nosso amplo acesso a linhas de crédito, com captações que atingiram 3,2 bilhões no acumulado do ano. Seguindo para o slide 23, trazemos nossos indicadores de alavancagem, cobertura de juros e cronograma de fornecedores. Ao lado esquerdo do slide, a nossa alavancagem medida por dívida líquida e EBITDA chegou ao seu menor patamar nos últimos 2 anos, 2,9 vezes EBITDA no segundo TRI 25, seguindo uma trajetória descendente, sendo
0,3 vezes inferior ao do segundo trimestre de 24. Se analisarmos os resultados do segundo TRI 25, a alavancagem seria de 2,7 vezes. Além disso, nosso indicador de cobertura de juros, EBITDA, LTM, sobre a despesa financeira líquida, se manteve no patamar dos últimos 3 trimestres, chegando a 2,5 vezes. Ao lado direito, no gráfico de cronograma de pagamento de fornecedores, é importante ressaltar que o saldo de fornecedores passou de 5,1 bilhões em 2024 para 4,2 bilhões no segundo TRI 25, uma redução de 873 milhões no período. Além disso, temos 3,5 bilhões de pagamentos remanescentes em 2025 e vale destacar que esse é o mesmo montante da nossa receita de seminovos no primeiro semestre deste ano. Vou passar agora a palavra novamente ao Gustavo Moscatelli para a conclusão da apresentação. Moscatelli. Obrigado, Daniela. Para finalizar, no slide 24, gostaria de trazer os principais pilares estratégicos da companhia para o segundo semestre de 2025. Vou começar destacando o reconhecimento como a empresa com o melhor NPS no segmento em 2025, segundo a Opinion Box, a maior pesquisa de NPS do Brasil. Esse prêmio reforça nosso compromisso com a excelência no serviço a ser entregue aos nossos clientes. O segundo pilar refere-se à eficiência operacional. Seguimos com as melhores margens do setor, entregando 68,7% no Rent a Car e 76,1% no GTF. Continuamos com a recomposição no preço nas diárias do Rent a Car, com crescimento de 15% frente ao trimestre do ano passado. E ainda ganhamos representatividade nas diárias do produto eventual, agora com uma participação de 43%. Também seguimos com estabilidade na venda de carros seminovos, tanto em volume quanto na margem, que encerrou o semestre com 1,1%. O nosso retorno sobre capital investido atingiu 12,7%, refletindo nossa capacidade de gerar valor aos acionistas. Isso é resultado de foco contínuo na extração da geração de valor em todas as etapas do ciclo dos nossos ativos. Com relação à alocação de capital, mantivemos 60% do nosso imobilizado bruto no segmento de GTF, o que contribui para uma performance com alta previsibilidade. Temos o melhor yield mensal do Rent a Car, com 4,3% e um yield de 3,5% no GTF. Gostaria de reforçar que o foco na elevação do nível de serviço tem gerado fidelização e expansão da nossa base de clientes. Nos últimos 6 meses, conquistamos 322 mil novos clientes no Rent a Car, o que demonstra a força da nossa proposta de valor. Esses pilares, cliente, eficiência, retorno e alocação de capital, mostram como a Movida combina excelência operacional com foco no cliente para gerar rentabilidade sustentável e valor de longo prazo. Como mensagem final, gostaria de reforçar nosso entusiasmo com as entregas da companhia. Estes resultados nos dão confiança para continuarmos trabalhando com muita assertividade na execução do nosso planejamento estratégico e com foco para seguirmos evoluindo em excelência operacional, ao mesmo tempo em que buscamos extrair o máximo de valor de todos os nossos ativos. Isso possibilitará promovermos a geração de valor adequada aos nossos acionistas, com a satisfação dos nossos clientes, garantindo o desenvolvimento sustentável dos nossos negócios. Estou confiante de que estamos no caminho certo e temos ainda muito ao que entregar. Agradeço novamente a nossa gente pela dedicação e por tudo que ainda vamos construir juntos. Aos nossos clientes, acionistas e fornecedores, nosso muito obrigado pela confiança. Agora, podemos abrir a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigada. A teleconferência agora está aberta para perguntas e respostas, inicialmente apenas para analistas e investidores. Portanto, se analistas ou investidores tiverem uma pergunta, por favor, cliquem no botão Levantar a mão na barra inferior de sua tela, agora ou a qualquer tempo após esse anúncio.
Se em algum momento sua dúvida for respondida antes de chegar sua vez, pressione a tecla Abaixar a mão para sair da fila de espera. Pedimos que, quando fizerem suas perguntas, falem próximos do receptor do aparelho para que todos possam ouvi-los com clareza. Os participantes também podem enviar perguntas por escrito através da plataforma. Basta clicar no botão de Q&A localizado na barra inferior da tela e digitar sua pergunta. Nossa primeira pergunta vem do senhor Lucas Marchiori, do BTG Pactual. Por favor, senhor Lucas, pode prosseguir. Obrigado. Ei, pessoal, bom dia. Na verdade, tenho mais dúvidas aqui sobre o programa do IPI. Obrigado aí pelas informações sobre esse tópico em específico. Primeiro, é, vocês comentaram, né, que o carro médio de vocês está com esse gap ali de 15, 20% versus o preço do novo das respectivas categorias, assim. Vocês não viram, por enquanto, um efeito cascata, né? Eventualmente o novo cai, os carros intermediários e consequentes vão caindo junto, de forma a ter que, ter algum tipo de ajuste no preço do usado dessas categorias daqui para frente também. Eu fiquei curioso com esse dado do estoque médio de vocês, até subindo aqui, foi pouco, né, mas ficou de lado, subiu um pouco aí no mês. Queria entender um pouco essa dinâmica, né, como que tá passando, né, esses efeitos aí do IPI no estoque de frota de vocês. E por último, pergunta mais rápida aqui, se dentro do próprio programa vocês imaginam acelerar a compra, né, dado que você vai poder eventualmente, imagino, comprar carro com desconto também, que isso muda um pouco a estratégia de capex de vocês, se vocês puderem explicar isso, acho que seria legal. Obrigado, pessoal. Oi, Lucas, é o Moscatelli, bom dia. Obrigado pelas perguntas. Eu vou começar aqui pela questão do IPI que você comentou. O nosso estoque, como você viu na apresentação, ele teve uma apreciação de 0,04% no mês de julho, né? Isso é uma questão muito ligada à estratégia que a gente adotou nos últimos 2 anos de mudança de mix da frota, né? Você lembra bem, toda a mudança que a gente fez no mix da frota era uma frota com ticket médio de R$ 95.000, a gente reduziu ela para R$ 79.000. E o IPI, dado o ciclo do nosso ativo hoje, que está, principalmente no Rent a Car, disponibilizando o carro com 21 meses de idade média, ele não, de fato, não teve esse efeito cascata que você comentou, né? O 3,27%, ou qualquer percentual próximo a isso que teve de redução em alguns carros de entrada, ele ainda mantém uma distância muito relevante para o carro que a gente está disponibilizando para venda. A gente até comentou ali entre 15% e 20%. E aí isso entra numa questão de affordability para os clientes, né? O cliente, de fato, que compra um carro de 58, 59 mil reais, que é o carro de entrada nosso no varejo, o carro 0 quilômetro por volta de 71, 72 mil reais, né? Com IPVA e documentação no carro 0 quilômetro. Então, é uma questão de affordability, dado também a taxa de juros, ele não consegue sair deste carro seminovo que a gente está vendendo para o mesmo carro novo. Então, a gente não sentiu isso, não sentiu esse efeito cascata, né, até o momento. Por isso que eu acho que a performance de julho também se mostrou bastante estabilizada, né? Tanto em volume, né, o faturamento praticamente igual, e a margem EBITDA também em 1%, que é o que a gente tem como target, tá? Com relação ao CAPEX que você comentou, sem sombra de dúvida, isso gera uma oportunidade de você melhorar seu fluxo de caixa futuro, né, dado que o CAPEX unitário desses modelos específicos vai ser menor. Agora, você não pode fazer isso deliberadamente, porque a consequência disso é você colocar mais pressão na venda dos seminovos, né? Então, você tem que forçar a venda para entrar no novo carro. Então, dado que o mercado também não está fácil, a gente está olhando isso com bastante cautela, né? O programa vai até dezembro de 26, então provavelmente até dezembro de 26 a gente deve trocar a maior parte da frota do Rent a Car. Então, não precisa ter nenhuma corrida desenfreada aqui e atropelar as coisas. Eu acho que o planejamento está muito bem feito, bem detalhado, e acho que o rigor na execução é o que tem feito a diferença, tá? Mas a gente está olhando isso também pontualmente como alguma oportunidade, tá? Se ficou alguma dúvida, fica à vontade, Lucas, mas de qualquer forma, obrigado. Ajudou sim. Obrigado, Mosca. Bom dia a todos aí.
Nossa próxima pergunta vem do senhor André Ferreira, do Bradesco BBI. Por favor, senhor André, pode prosseguir. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço, parabéns pelo resultado. Eu tenho dois temas aqui. O primeiro, do lado de custos, eu queria entender alguns pontos aqui. Primeiro, o que mais contribuiu para a queda de 9%, mais ou menos, nos custos sem depreciação do RAC Brasil. Do lado de GTF, se vocês puderem comentar o que mais pesou para o aumento de 38% no SG&A, né, do GTF. E o segundo tema, voltando no ponto do IPI, logo depois do anúncio, né, muitas montadoras anunciaram descontos que, né, numa primeira vista, são maiores do que o corte de IPI esperado em si. Só que a gente recebeu feedbacks da indústria de que eles incluem também bonificações, né, de diversas formas que já refletiam no preço praticado. Então, queria entender com vocês qual a visão do que realmente deve acontecer com o preço praticado dos carros e a que nível de impacto em preço, né, conforme os meses vão passando, vocês considerariam um impairment na frota? Esses dois pontos. Obrigado. Oi, André, é o Moscatelli falando aqui. Obrigado pelas perguntas e pela participação. Começando aqui pela parte de custos dos dois segmentos que você comentou, né? No Rent a Car, você observou uma redução de custo, acho que entre 8% e 9%, comparado com o trimestre do ano passado. E eu venho falando nos últimos calls que a gente implantou e vem aprimorando um sistema proprietário nosso de controle e gestão de custo de manutenção que tem se mostrado muito eficaz, né? E a gente vem reduzindo o custo unitário de manutenção por carro todos os trimestres, né? Então, isso é reflexo principalmente dessa ferramenta e desse novo modelo de gestão que a gente adotou no custo de manutenção do Rent a Car e que está sendo implantado agora no GTF. Então, também tem uma expectativa daqui para frente de colher frutos no GTF, assim como a gente vem colhendo no Rent a Car, né? Então, acho que tem uma upside aqui na margem do GTF, assim como você viu a margem do RAC indo para patamares recorde, né? Agora, no GTF, que você comentou que o SG&A subiu 38% trimestre contra trimestre, foi uma questão que no segundo trimestre do ano passado, a gente teve uma reversão de PDD de um cliente específico, era um cliente grande, a gente fez uma negociação e ele pagou a gente. Então, a gente teve uma reversão de PDD no ano passado, que naturalmente a gente não teve esse ano, né? Foi uma questão de one-off do ano passado que a gente não teve esse ano, então parece que o SG&A cresceu 38%, mas se olhar no detalhe das linhas, é uma questão só da provisão de PDD, tá? Tem o último ponto sobre o IPI. André, acho que o IPI que teve recentemente, acho que para nós, eu vejo isso de uma forma um pouco diferente do que você comentou. Eu não considero, com todas as informações que a gente tem disponível hoje, razão para fazer impairment, né? E eu vou te dizer alguns fatores que acho que vai ficar claro para você. Primeiro que a gente não tem hoje na companhia nenhuma pressão em aumentar o volume de vendas que a gente vem executando. Se olhar nos últimos 8 trimestres, a gente vende entre 8.000 e 8.500 carros por mês. E este é o patamar necessário que a gente tem de volume de vendas para manter a idade média da frota do Rent a Car onde ela está hoje, que eu acho bastante saudável, que é entre 10 e 11 meses, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o mix da nossa frota, como eu comentei na pergunta do Lucas, ele é um mix muito diferenciado no mercado hoje, né? Se olhar comparativamente com outras locadoras, o nosso mix é um mix único, né? Com o ticket médio do carro mais baixo, o que eu também já comentei, é uma questão muito relevante do ponto de vista de affordability do cliente, né? Ele não consegue, por mais que no preço do carro novo eu vi sim as montadoras baixando o valor do IPI de 3,27, no seminovo esse efeito não ocorreu, dada a distância do preço entre o novo e o seminovo, né? E por último, eu enxergo aqui ainda uma oportunidade de ganho de eficiência nos seminovos, dado essa estabilidade de volumes que a gente tem e que a gente vai continuar nos próximos trimestres, né? A gente não pretende avançar nesse volume de venda de carros. A operação está estabilizada, a gente está em voo de cruzeiro. A nossa missão aqui, dado que a gente está em voo de cruzeiro, como é que a gente extrai o máximo de valor
em todas as etapas do ciclo do ativo, inclusive na de seminovos. Então, provavelmente você vai ver daqui para frente ganhos ainda maiores de SG&A, aberturas de lojas pontuais para a gente ganhar um pouco mais de mix no varejo do que no atacado, mas não é uma questão de necessidade, mas é uma questão de oportunidade de melhorias contínuas, tá? Então, não sei se ficou totalmente claro, mas qualquer coisa eu estou à disposição aqui, André. Assim, Moscatelli. Obrigado, bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Gasparetti, do Itaú BBA. Por favor, senhor Daniel, pode prosseguir. Primeiramente, obrigado, bom dia. São duas perguntas também. A primeira é tentar entender um pouco, Mosca, um pouco da sua visão em relação ao segmento do RAC, um pouco como é que você está pensando agora ainda a estratégia em termos de tarifa, se você vê necessidade de aumentar ainda mais, agora que o juros já estabilizou, enfim, entender um pouco como é que você está pensando aí, tanto mix quanto tarifa no RAC. E segundo, a puxar um pouco do gancho do que você respondeu agora na pergunta anterior. Então, implicitamente, o que você está querendo dizer é que o spread de compra e venda tende a melhorar, né? Você está querendo dizer, o carro novo ele até cai de preço, mas o preço do carro usado ele não cai. Então, implicitamente, você está querendo dizer que o carro usado fecha um pouco do gap em relação ao carro do novo, né? É mais para entender se é isso mesmo que você está vendo, que de fato abriu muito nos últimos anos, e se isso de alguma forma deveria ser incorporado nas suas premissas de depreciação para frente, né? Dado que bem ou mal é um spread de compra e venda melhor. Obrigado. Bom dia, Gasparetti, Moscatelli aqui, obrigado pelas perguntas. Com relação à tarifa do RAC, eu estou bastante otimista com o segundo semestre, dado o resultado de julho especificamente, né? Mas o meu otimismo ele está atrelado acho que é a nossa principal estratégia dos últimos 2 anos, que foi se diferenciar do ponto de vista de serviço para os clientes, né? A gente falou bastante disso, foi até uma coisa diferente que a gente trouxe nesse material. A gente trabalhou forte nos últimos 2 anos, a gente está colhendo, acho que, os frutos disso, de diferenciar nossa proposta de valor para os clientes, e os clientes vêm reconhecendo isso. E à medida que o cliente vem reconhecendo isso, ele está sendo bastante flexível ao preço que a gente tem praticado. Você viu, a gente não caiu o número de volume de diárias, né? Mesmo tendo aumentado a participação do produto eventual, e conseguiu repassar 15% o preço, né? Então, o preço, ele é uma questão de sobrevivência, né? Dado o nível de taxa de juros, toda a volatilidade que tem no mercado, mas também do ponto de vista de proposta de valor para o cliente tem percebido isso e tem sido adepto a esse preço, a esse novo patamar de preço. Agora, julho, só para dar uma prévia para vocês, a gente falou de seminovos, mas julho foi o melhor mês, o melhor julho da história da companhia. Geralmente, janeiro é o melhor mês do ano. Pela primeira vez, julho foi melhor que janeiro, tanto em preço quanto em volume, né? Então, estou bastante contente com o que a companhia entregou em julho, e isso traz uma animação natural para o segundo semestre, que geralmente já é melhor, né? Dada a sazonalidade do segundo semestre. Então, não estou vendo problema aqui, nenhum red flag na tarifa, pelo contrário, eu acho que é a nossa obrigação e nosso dever continuar, primeiro, entregando um serviço diferenciado, né, para isso contribuir com uma tarifa mais elevada, né, que é necessária para a companhia. Teu segundo ponto sobre o spread de compra e venda, você está absolutamente correto. Acho que esse é um benefício que a gente deveria capturar no fluxo de caixa da companhia daqui para frente. A gente ainda não está considerando isso nas taxas de depreciação, acho que é um pouco cedo, mas naturalmente, à medida que isso se tornar realidade e ganhar volume no P&L da companhia, acho que esse pode ser um upside, sim. Mas eu prefiro ser, como sempre, mais conservador nessa questão de depreciação. Se for o caso, até começar a absorver um pouco mais de margem no final do ciclo do ativo, do que fazer alguma redução precipitada e depois ter que corrigir, tá? Mas tua linha de raciocínio do gap entre compra e venda está absolutamente correto. Se ficou mais alguma Perfeito. dúvida, à vontade. Obrigado. Tá ótimo, Moscatelli, obrigado. Obrigado e bom dia a todos. Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Mendes, do JP Morgan. Por favor, senhor Guilherme, pode prosseguir.
Oi, bom dia, Moscatelli, Daniela, obrigado pelo espaço aqui. Dois pontos também. O primeiro é no ROIC, a gente falou já algumas alavancas de preço, de custo, e a gente viu uma melhora importante aqui no ROIC Spread nesse trimestre. Queria ver de vocês como vocês veem o ROIC Spread de maneira sustentável, né, olhando 12 meses para frente, talvez. E um segundo ponto é mais uma confirmação nessa questão de crescimento, CAPEX, frota. Catara, você comentou que idealmente eles beneficiariam também no programa de DPI de maneira cautelosa, mas isso ainda implica que a frota ficaria mais ou menos flat ano contra ano, ou vocês veem algum espaço para aumentar a frota do ponto de vista líquido no ano? Obrigado. Oi, Guilherme, é o Moscatelli, obrigado pelas perguntas e pela participação. Com relação ao ROIC Spread, eu acho que se tem observado uma melhoria contínua a todos os trimestres. É, o que eu acredito que seja sustentável com as informações e com a maturidade da companhia hoje, é a gente buscar algo entre 4,5% e 6% de spread, né? 4,5% e 6 pontos percentuais de spread. Então, acho que a gente está no caminho. A gente está com 3,1 pontos percentuais de spread hoje. Essas melhorias que eu comentei, o mês de julho que eu já dei uma prévia aqui, o segundo semestre, como estou vendo, acho que a expansão ela vai continuar nos próximos trimestres. A gente vai provavelmente continuar nesse trend que a gente está. E você vai ver isso, acho que atingir esses patamares, esse range entre 4,5 e 6 pontos percentuais nos próximos 12, 18 meses, com certeza. Tá? Com relação à frota, eu comentei bastante no começo do ano e no final do ano passado que a nossa estratégia para esse ano era manter a frota flat, né, com um foco grande na desalavancagem do balanço, dado o patamar de juros disponível hoje no país. Né? E eu acho que assim a gente tem feito. Então, a estratégia não mudou, a taxa de juros está num patamar elevado, e na minha visão, aqui na visão da companhia, acho que uma importante alavanca de geração de valor é a desalavancagem da companhia através de geração de caixa e melhorias operacionais, trazendo mais retorno com a mesma base de ativos que a gente tem hoje. Então, a estratégia não mudou, ela continua essa, de manter a frota flat com mais extração de valor e assim a gente vai fazer no segundo semestre como a gente fez no primeiro. Maravilha, bastante claro. Obrigado e bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe Nielsen, do Citi. Por favor, senhor Felipe, pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado por pegar minha pergunta. Parabéns aí pelo resultado. Acho que meus colegas fizeram boa parte das perguntas que eu tinha aqui. Eu tenho só mais duas aqui. Uma relacionada, follow-up em relação à tarifa, volume, toda essa questão de elasticidade, mas puxando isso um pouco para a parte de competição, como que vocês têm visto a competição reagindo a essa puxada de vocês de conseguir segurar volume, expandindo bastante a tarifa, né? Se vocês têm, se a estratégia tem sido meio que atingir mercados que a competição não está atingindo hoje ou está até reduzindo, ou se o foco aqui é do mercado inteiro seguindo a mesma tendência de vocês, só para entender um pouquinho como que está essa dinâmica em relação à competição. E acho que um ponto em relação à estrutura de capital, vocês têm aí 1,6 bi mais ou menos de dívida vencendo ao longo do resto de 25. Eu entendo que o EBITDA tem vindo bem forte, mas vocês têm também uma torre de fornecedores grande. Queria entender só assim, se vocês têm conversado com o mercado de dívida, como que estão as negociações, custo médio que vocês têm conseguido na margem, se vocês puderem dar uma cor nesse ponto. Obrigado. Oi, Felipe, é o Moscatelli falando. Obrigado pelas perguntas. Vou começar aqui com a questão do preço. Sem sombra de dúvidas, a gente tem tido um protagonismo no mercado com relação à recomposição de preço, né?
Agora, esse protagonismo, ele, como eu comentei, ele está embasado não numa discussão de preço por preço contra versus outra locadora, mas uma questão de se diferenciar do ponto de vista de prestação de serviço, né? Acho que essa é a base da gente ter conseguido aumentar preço sem perder volume. O nosso serviço hoje ele é diferenciado. A gente é uma companhia que se diferenciou no mercado do ponto de vista de nível de serviço. E isso tem feito a gente aumentar, não só manter, mas aumentar a nossa base de clientes. Esse dado é bastante relevante. A gente teve 322 mil novos clientes no Rent a Car no primeiro semestre, né? Subindo o preço, como você viu, em 15%. Então, não é uma questão de preço por preço, é uma questão de se diferenciar do ponto de vista de serviço. E eu acho que isso a gente tem feito, bem feito, e tem sustentado o preço que a companhia precisa ter, né, para continuar sustentável com os resultados que você está vendo, né? Do ponto de vista de estrutura de capital, como você comentou, a gente tem 1,6 bi de dívida vencendo no segundo semestre. É um volume assim, bastante baixo, dado a escala da companhia hoje. Hoje a gente tem 3 grandes negociações com o mercado de dívida em andamento, que somam próximo de 4 bilhões de reais, que devem ser concluídas nos próximos 3, 4 meses. Então, assim, essa não é uma preocupação nossa, pelo contrário, acho que depois do resultado do primeiro TRI, que acho que o mercado como um todo, não só o de equity, mas o de dívida, viu que a companhia, não só do ponto de vista operacional, mas do ponto de vista de balanço, continuou bastante robusto e tem melhorado todo o trimestre. A alavancagem com trend para baixo, agora a gente soltou com 2,9, a menor alavancagem dos últimos 2 anos. Isso tem contribuído muito para as conversas com o pessoal de dívida, né? Então, hoje a gente tem até conseguido ser bastante seletivo do ponto de vista de custo e duration das dívidas marginais. A gente ainda não tem, para ser bem transparente, conseguido abaixar o custo médio da dívida nessas dívidas que a gente está negociando, mas também não tem aumentado, né? Então, acho que o volume que a gente precisa para refinanciar a dívida do curto prazo e do médio prazo, eu acho que, de novo, dado a escala da companhia, as conversas que a gente tem em andamento, não é uma preocupação para a gente. Pelo contrário, acho que mostra que a companhia está bastante sólida e com portas abertas, tanto no mercado local quanto no mercado internacional, tá? Eu acho que eu respondi tudo. Se ficou faltando alguma pergunta, fica à vontade, Felipe. Perfeito, ficou super claro. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rogério Araújo, do Bank of America. Por favor, senhor Rogério, pode prosseguir. Olá, bom dia, Moscatelli, Daniela, obrigado aí pela oportunidade. Eu tenho 3 bem pontuais aqui. A primeira com relação à linha de outras receitas e despesas operacionais, que a gente vê lá no ITR, ela vem um pouco abaixo de 2 milhões, geralmente vem um pouco acima de 30 milhões. Se tem algum não recorrente aqui explicando, se puderem dar alguma cor. A segunda com relação ao custo implícito da dívida, a gente pega a dívida do fim do TRI, né? E quanto vocês tiverem de despesa de dívida, a gente calcula CDI mais 1,5, um pouco abaixo do 2. Tem algum efeito on-off aqui? Talvez seja um efeito do estoque da dívida mesmo aumentando durante o TRI, né? E a terceira, mais pontual aqui, é sobre os carros que vocês anunciaram que estão vendendo para a Automob, se é a mesma margem, né, que vocês têm publicado, se é muito parecido a esses carros que estão indo para a Automob, se tem alguma diferença, qualquer coisa que vocês conseguirem dar aí também ajuda. Muito obrigado. Oi, Rogério, o Moscatelli falando, obrigado pelas perguntas. Na linha de outras receitas que você comentou, a gente teve uma despesa de 1.600.000 contra um crédito no segundo TRI do ano passado de 1.900.000. Então, na verdade, até piorou um pouco, né? Não sei se era bem esse teu ponto, senão depois a gente também pode ir no paralelo com o time de RI e detalhar essa diferença aqui de uns 2, 3 milhões de reais para você, tá? Com relação ao custo implícito da dívida, que você chegou em CDI mais 1,5, a gente divulga CDI mais 2, talvez seja uma questão aqui, porque o CDI mais 2 nosso é o all-in, né? Não sei se talvez você está considerando só a parcela de juros, a gente considera todas as despesas para conseguir captar o dinheiro, né? Então, essa acho que é a visão mais completa, então por isso que a gente divulga CDI mais 2 e não CDI mais 1,5, que talvez seja só a taxa mesmo da operação, tá? E por último, os carros que a gente vende para automóvel são em condições igualitárias a qualquer outro grande comprador que a gente tem no mercado.
isso é auditado, tem um comitê de auditoria com membros independentes, não teria razão nenhuma para a gente fazer qualquer coisa diferente disso. Então, são exatamente as mesmas condições, e de vez em quando até sai uma discussão aqui um pouco mais acalorada, querendo melhorar de um lado para o outro, mas como é um negócio bastante sensível para nós, né, a gente faz questão que seja exatamente nas mesmas condições. Tá? Se ficou mais alguma dúvida, a gente pode tratar também. Obrigado. Obrigado, Moscatelli. Se eu puder, só um follow-up na relação dessa linha, o que entra exatamente, hein? Porque se a gente pega por trimestre ali, nos últimos 3 anos, a grande maior parte dos anos está acima de 30 milhões. Só para entender o que entra nessa linha exatamente e a dinâmica para frente. Rogério, eu não tenho certeza, mas acho que tem uma tabela no ITR. Se não tem, depois a gente pode abrir para você, não tem problema nenhum. Mas nessa tabela entra desde rateio de despesas diversas da holding, entra alguma indenização que a gente tem que fazer para algum cliente ou algum fornecedor por alguma questão judicial, entra alguma discussão que a gente possa ter tido de contingências também no jurídico. Então, são coisas bem granulares, que a gente pode passar depois com mais detalhe para você tirar suas dúvidas, mas é bastante granular, não tem nenhum grande número aqui que me chame a atenção. Tá? Tá ótimo. Ficou claro. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Alberto Valério, da UBS. Por favor, senhor Alberto, pode prosseguir. Bom dia, Moscatelli, Daniela, obrigado aí pela oportunidade. Eu queria, olhando para o futuro, assim, se eu pudesse fazer uma pergunta mais estratégica, vocês aumentaram um pouquinho o ticket médio do carro e também a quantidade de carros comprados nesse TRI. Eu queria saber qual que foi o mix, qual que é a ideia, o que vocês estão pensando aí para frente. Obrigado. Oi, Alberto, obrigado pela pergunta. A gente comprou um pouco mais de carro SUV e sedã automático no final do trimestre, por conta da sazonalidade de julho, que tem uma demanda muito grande desse perfil de carros, mas nada que mude drasticamente nossa estratégia, não. Tá? Então, é uma questão pontual, conhecer no mercado, com as especificidades e sazonalidades que ele tem, para ter a melhor aderência e ofertar o melhor carro no melhor momento. Né? Então, acho que o conhecimento profundo do giro do ativo e das sazonalidades, acho que tem trazido benefícios diversos, esse que você pontuou é um deles, né? Saber comprar o carro certo no momento certo para aquela determinada sazonalidade. Então, por isso que você viu o ticket médio do trimestre um pouquinho maior, mas nada que mude a nossa estratégia. De qualquer forma, obrigado aí pela pergunta. Obrigado. Obrigada. Isso conclui a sessão de perguntas e respostas de hoje. Gostaria de convidar o senhor Gustavo Moscatelli para prosseguir com suas observações finais. Por favor, senhor, fique à vontade. Bom, queria começar agradecendo a todos que estão aqui, começando pelos nossos colaboradores, agradecer os investidores, analistas que acompanham de perto a gente, contribuem com o desenvolvimento da companhia. Queria dizer que eu estou muito animado com o desempenho da companhia do primeiro semestre, mas a gente começa o segundo semestre num ciclo novo de geração de valor. Os resultados de julho, como eu comentei, trazem uma animação adicional para a gente, um otimismo adicional, mesmo com toda a volatilidade macroeconômica que a gente está vendo. A companhia está muito focada no micro e em extrair valor de todas as etapas do ciclo do ativo, entregando melhorias constantes e sempre com o principal pilar de se diferenciar no mercado para os clientes. Né? Esse tem sido, acho que, a grande mudança no posicionamento da companhia e é o que tem trazido os resultados da companhia nesse nível de rentabilidade que vocês estão vendo. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. A gente se encontra no próximo call de resultados do terceiro trimestre e a equipe toda aqui está à disposição de vocês. Muito obrigado e boa tarde. Isso conclui a teleconferência de hoje da Movida.
Muito obrigado pela participação e tenham um bom dia.